Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei o momento que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Sérgio, eu sou o pastor Sérgio. Eu desenvolvo um trabalho com casais junto com a minha esposa Marta. E eu gostaria de propor e de fazer e de deixar com você algumas mensagens, alguns vídeos a respeito do momento pelo qual nós estamos vivendo. Estamos vivendo dias difíceis, mas eu queria focar no quesito família. Nós estamos dentro de casa, convivendo com as nossas famílias. Eu tenho certeza que muitos de nós estamos aprendendo ou reaprendendo, né, a conviver, a nos relacionarmos, conhecendo os nossos filhos, conhecendo os pais e as mães, os esposos, as esposas, vendo o procedimento. Devido à correria da nossa vida no dia a dia, muitas das vezes nós não temos tempo para parar, para conversar, para nos relacionarmos. Então, esse momento de pandemia, um momento não tão bom na nossa vida, há uma oportunidade da gente conviver, conhecer, compartilhar, estar junto, brincando, nos perdoando, reaprendendo o relacionamento, conhecendo o procedimento de um, de outro. Eu considero isso um fator muito importante e de vital importância na vida das famílias. E quando a gente fala em família, a gente fica imaginando de onde surgiu essa instituição tão extraordinária, tão saudável e conhecida como a base da sociedade, como a célula máter da sociedade. De onde surgiu? Quem foi que criou? Quem foi que desenvolveu? Quem foi que projetou a família? E eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo durante alguns minutos, bem rapidamente. Na verdade, até mesmo tenho certeza absoluta que você já deva ter ouvido ou sabe do procedimento, da origem da família, e você vai relembrar alguns pontos. E também você poderá deixar a sua mensagem, a sua contribuição, para que nós cresçamos, né, no conhecimento da palavra de Deus. Então, da onde surgiu? Da onde veio a família? Nós, como cristãos, conhecemos a Bíblia e a palavra de Deus e entendemos que a família ela é uma criação do próprio Deus. E isto se iniciou, teve o seu início quando Deus criou todas as coisas. Quando Deus criou o universo, quando Deus criou o mundo, criou as aves, criou os céus e a terra, formou os oceanos. Deus cria o homem e Deus cria a mulher, e aí ele faz a junção desse homem com a mulher e forma a família. E como se deu isso? Onde está registrado isso, né? Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, quando Moisés faz essa narrativa a respeito da criação. Deus ali, naqueles versículos, naquele capítulo, ele vai então, Moisés vai então narrar de forma brilhante e bem didática como Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E ele cria também o homem. Ele cria o homem. Está no versículo 27 do capítulo 1, diz assim: Deus criou, pois o homem, a sua imagem e semelhança. Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, isso está no capítulo 27 de Gênesis 1, capítulo 1. E Deus disse no 28, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, após ter criado toda vamos dizer assim, uma infraestrutura extraordinária,
né? Ele cria os luzeiros, ele cria a planta para o alimento, ele cria os animais para o alimento do homem, ele cria um habitat, dá todas as condições, ele cria água, ele cria luz, ele cria a noite para o descanso, e depois de tudo, toda uma infraestrutura preparada para o homem, então ele cria o homem. Ele cria o homem e a mulher. Como é que ele cria o homem? Ele cria o homem do pó da terra, assim como ele criou os animais do pó da terra. Ele criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, e aquela massa que Deus desenvolveu se passa a ser alma vivente. Ele transfere para aquele homem, para aquela criatura que ele acabou de transferir ali, parte do seu espírito, e também ele transfere para ele aspectos e características do próprio Deus, e isso que nos faz diferentes dos animais. Deus criou da terra, do pó da terra, os animais, e Deus criou do pó da terra o homem, mas para o homem ele sopra, ele transfere os seus atributos de sabedoria, amor, justiça, verdade, escolha, decisão, vontade, são atributos que Deus transferiu para o homem. Então ele se torna uma criatura especial dentro do plano criativo de Deus. E Deus dá atributos para esse homem, dá também funções para esse homem, né? Ele coloca o homem ali para guardar aquele habitat, toda aquela natureza, todo aquele ambiente criado. E Deus também cria a mulher. Então, do homem, Deus tira uma parte, uma costela, e dessa parte ele cria a mulher. E é interessante que quando ele cria a mulher, ele não sopra o fôlego de vida na mulher. Por quê? Porque a mulher já traz do homem essa imagem, esses aspectos, esses atributos. Isso é importante, porque a mulher, então, ela é criada do homem, e o homem foi criado do barro. E Deus, então, ele cria o homem, cria a mulher, e aí ele apresenta a mulher para o homem. No versículo 18, ele diz, lá do capítulo 2, ele vai dizer que não é bom que o homem esteja só, porque na função ou no mandado cultural atribuído ao homem, quando Deus o coloca no jardim para dar nomes, né, para administrar, para cuidar e para dar nomes aos animais, Deus percebe e o homem vai dando ali nome aos animais. E esses animais tinham o macho e uma fêmea, ou seja, tinha uma correspondente. Os animais tinham vamos dizer assim, uma companheira que era compatível com ele. E para o homem não havia essa compatibilidade, essa companheira. E Deus observa isso. E Deus diz no versículo 18 do capítulo 2, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora, que ele seja idônea, que ele seja compatível. E foi isso que Deus fez. Então Deus cria do homem a mulher e apresenta ao homem, entrega para ele. É interessante que a Bíblia fala que Deus fez com que o homem dormisse e retirou a costela, e da costela fez a mulher, e a mulher traz os atributos de Deus transferidos do homem para a mulher. E quando o homem acorda, Deus então apresenta a mulher ao homem e ele fica alegre, feliz da vida, né? Algumas traduções dizem, ixa, né? Afinal, que bom, essa agora é o quê? Carne da minha carne e ossos e o osso dos meus ossos. Por quê? Porque do varão foi retirada, ela é compatível comigo, ela é da minha espécie, ela é da minha essência, ela é como eu sou. Então Deus apresenta a mulher ao homem e aí então Deus forma o quê? A família. Então o Deus na criação, quando criou todas as coisas, criou todos os seres, criou o homem, criou a mulher e apresenta a mulher ao homem e os abençoa. E Deus os abençoa. E diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É interessante que se você observar na sua Bíblia, no capítulo 1, quando Deus cria todos os seres, os animais, ele vai lá no versículo 22 do capítulo 1 e diz assim, e Deus abençoou dizendo, sede
fecundos, multiplicáveis, enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Ou seja, a mesma palavra, a mesma mensagem que Deus passou para os animais, Deus passa para o homem, mas com uma grande diferença. Por quê? Porque o homem agora, ele tem o quê? O atributo de Deus, ele tem o caráter de Deus, ele tem aspectos de Deus, que Deus transferiu ao homem quando ele criou o homem, quando ele sopra o fôlego da vida na massa de barro, e essa massa de barro passa a ser alma vivente. Então isso torna o homem uma criatura especial, diferenciada, que nós chamamos de a coroa da criação. Isso é muito importante, porque na formação da mulher, Deus tira parte do homem, e o homem fica incompleto, né? Nós, homens, ficamos incompletos. Precisamos, para sermos completos, da parte que Deus tirou, que é a mulher. Quando ele apresenta, então, a mulher a Adão, e ele, então, vibra, né? É a Miss Universo, né? A mulher mais linda do mundo. Então, realmente, ali se forma a família, o primeiro casal, o casamento e a família. É interessante que Deus, ele não criou várias mulheres nem vários homens. Ele criou uma mulher e um homem, um macho e uma fêmea. Isso é importante, né? Quando Deus os abençoou e disse, multiplicai-vos, enchei a terra, a condição para que isso aconteça é que, assim como os animais, o macho e fêmea, com o homem também tem que ser o macho e fêmea. Então Deus dá uma direção para a família, para o casamento. O quê? É preciso que essa relação seja heterossexual. É preciso que essa relação seja de um homem com uma mulher. Então Deus dá na formação da família, na formação do primeiro casal, na formação do casamento, ele já dá uma orientação, um caminho e um mandamento a seguir, heterossexual. A segunda observação que nós fazemos nessa formação da família, logo no início, é que Deus fez né, para um. Então, ele fez um homem para uma mulher. Então, Deus indica o quê? Um casamento, uma família monogâmico. E isso confronta hoje com a nossa sociedade, com a nossa cultura. Um outro aspecto que Deus dá também na formação dessa família é o aspecto dessa família ser indissolúvel. Porque mais na frente, no capítulo 22, no capítulo 2, no versículo 24, ele vai dizer que quando Deus então os abençoa, ele diz, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separou o homem, e isso está lá em Mateus 19, capítulo 6, mas em Gênesis 22, ele vai dizer que os dois devem deixar pai e mãe, se unir e tornar-se uma só carne. Então ele vai dizer o quê? Que deve haver uma união indissolúvel. E esse é um aspecto do casamento. Por que eu falei do Mateus 19:4, quando ele fala que o que Deus juntou não separa o homem? Porque a sociedade, já na época de Jesus foi confrontado naquela cultura sobre a questão da separação, do divórcio. E Jesus fala para aqueles fariseus, no princípio, no início, o propósito de Deus na criação não foi esse. Não foi para que houvesse separação, mas para que o casamento, para que a família fosse indissolúvel. Por isso ele usa, então, no Mateus 19, versículo 6, essa expressão de que Deus juntou e separa o homem. Mas quando, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, em que Deus orienta para que o homem deixe pai e mãe, se une a sua mulher e tornam-se os dois uma só carne, ele está dando ali uma mensagem de que essa família, de que o casamento seja indissolúvel. Então, que nós possamos, queridos, aproveitar esses momentos, né, de preocupação com relação à nossa saúde, mas de oportunidade, onde possamos desfrutar da nossa família, do convívio saudável, do amor, da harmonia, da compreensão entre nós, entre os membros da família. Que Deus abençoe a sua família e aproveite esses momentos. E nos próximos vídeos nós vamos conversando nesse papo de família aqui um pouco mais sobre o que Deus tem para as nossas famílias. Eu queria orar com você durante esses minutos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos
de conhecer o Senhor e de aprendermos acerca da família. Nos ajude, ó Deus, a sermos melhores a cada dia, no nome santo de Jesus que eu te peço. Amém.